Lu, eu comecei a apanhar do meu pai dentro da barriga da minha mãe. Ah, você apanhava junto. O que acontece? Eles casaram, ele era uma pessoa assim, como ela disse ali, agressivo na rua, arrumava confusão com os outros, mas com ela até então 3 anos de namoro não. Casou, ela logo ficou grávida e aí ele começou a espancar ela. E eu lembro, até hoje, que a minha mãe tirava foto naquelas câmeras, né? Sim. Aquelas antigas. Descartáveis, né? E aí ela guardava as fotos para um dia ela ter coragem de denunciar ele. Só que assim, quando ela estava grávida de 6 meses de mim, ela fugiu. Aí levou meu avô, meu tio, fez uma reunião na casa da minha avó, prometeu que nunca mais faria isso. Só que ela voltou, naquele momento ali de perdão, apaixonado, e ele voltou grávida, ele esperou eu nascer, depois de 15 dias de uma cesariana, ele voltou a espancar ela todos os dias. O único dia que meu pai não bateu na minha mãe foi o dia que ele morreu assassinado, e não foi ela que mandou matar. Porque da mesma forma que ele era agressivo com ela, ele também arrumava confusão na rua. E por que, assim, não por quê, mas o que acontecia que ele de repente batia na sua mãe? Pra você ter ideia, com 4 anos de idade, eu tentei voar nele pra defender minha mãe. Imagino. Aí eu lembro que ele me pegou e me jogou em cima do berço, assim, perto do guarda-roupa. E uma coisa que eu falava pra minha mãe, uma criança não merece passar por isso, nenhuma pessoa do mundo merece passar por isso. Mas a minha infância foi assim... Infernal. E tanto para eu ter um relacionamento hoje, eu tenho um exemplo muito claro a não ser seguido, que era aquele relacionamento que eu não quero. Briga, discussão. Isso é um exemplo bom também. Às vezes a gente aprende no exemplo errado. E aí eu lembrava que dava final de semana, minha mãe tinha que arrumar a mala dele para viajar com outras mulheres. Alugava a casa na praia, colocava a gente num hotel no meio do mato, bem distante, e ele alugava a casa para as amantes dele, porque no velório dele tinha uns 5 amantes, tá, Lu? Batia nas amantes também? Não sei, isso minha mãe nunca me falou, mas provavelmente sim. Só que todos os tipos de violência, depois que eu me tornei advogada, hoje, né, sou ativista da causa, eu via que ele preenchia todos os requisitos. Ela não podia trabalhar, tirou ela da escola, faltava o 3º ano, ele pediu pra ela parar pra casar, casou, e aí ele falava o quê? Se você largar de mim, você é uma pobre, fudida. Eu mato você, sua família tira a Gisele de você, você nunca mais vê ela. Então, ela tinha também a violência patrimonial e ela ficava refém dele. Óbvio. E ela fazia todo o serviço doméstico, mas é um serviço que até hoje não é invisível, né? E não é reconhecido. E eu lembro que eu virei pra ela com 5 aninhos, isso não é nem questionamento pra uma criança. Você lembra? Exatamente. Deixa eu ficar arrepiada aqui falando isso. E aí eu falei, mãe, todas as vezes que o meu pai bate em você, que você, olha só, perguntar onde você tava. Imagina o seu marido sai na sexta-feira, na segunda-feira ele chega em casa, você só perguntava onde você tava. E ele espancava ela. Aí eu falei, mãe, por favor, nunca mais pergunta pro meu pai onde ele tava. Nossa. E aí no dia que ele morreu, Lu, eu tava com a minha avó deitada na cama, e eu dormia no quarto deles. E pulava na cama com eles, porque ele, tirando isso, era um excelente pai. Mas não tem como ser um excelente pai espancando a mãe da sua filha. Vem cá, mas ele espancava e aí ele voltava ao normal. Sim, aí depois, minha mãe andava de ouro até aqui, ó. O braço dela era cheio de ouro. Não que ela pedia, tá? Não, eu tô Na minha entendendo. casa, a gente morava num sítio no interior do Espírito Santo, lá em Una. Não tinha nada de Netflix, era só TV aberta. Tinha uma televisão em cada quarto. Carros aos montes. Por quê? Depois de um espancamento, vinha a fase do remorso e arrependimento, a lua de mel deles. Todos são assim. Queriam compensar de alguma forma. E como ele tinha dinheiro, ele dava ouro, dava carro, dava roupa. O guarda-roupa dela caía de tanta roupa. Mas nem usava porque não saía com ela. E aí, prometia, nunca mais faço isso, chorava, vamos pra igreja, peço perdão. Durava o período da lua de mel, depois vinha a fase da tensão. Que horas que ele vai me bater, começava a tratar ela mal. E aí depois, a fase da explosão, que são as 3 fases da violência doméstica. Espancava ela novamente. E aí, no dia que ele morreu, minha avó falou assim, você não vai deitar com seu pai e com sua mãe? Eu falei, não, vó. Hoje é o único dia que meu pai não tá brigando com a minha mãe.